Maria, cheia de cheia de graça. graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado Pedro, obrigado Gisele, Solange, são as pessoas que fizeram contato comigo. Boa noite para todos os irmãos e irmãs que estão participando desse grupo de oração. Eu me chamo Ronaldo, eu tenho 50 anos, sou casado com a Alessandra já há 28 anos e há praticamente 30 anos eu sou consagrado aqui na comunidade Remidos no Senhor, que é uma pequena comunidade cuja sede está na cidade de Lagoa Seca, na região de Campina Grande, aqui na Paraíba, no nordeste do Brasil. Eu conheci Jesus, tive meu encontro pessoal com o Senhor bem jovem, lá pelos meus 16 anos, ali na década de 80. Portanto, eu poderia dizer que sou da segunda geração da renovação carismática aqui do Brasil, né? E nesse tempo todo, sempre tentando perseverar com a simplicidade. Hoje me disseram que o grupo de vocês é um grupo simples, então estamos em casa porque nossa comunidade também é uma comunidade simples. O meu ministério é muito simples, ao qual tenho me dedicado desde que o Senhor me chamou, já aos 19 anos, né? Então, eu tenho me dedicado à evangelização. Hoje, nós vamos refletir sobre um texto que foi moção que vocês me passaram mesmo, né? Vocês mesmos me passaram, inspirados pelo Senhor, que está no Evangelho de São João, no capítulo 20, a partir do versículo 24. Como já foi anunciado, certamente vocês já estão com a Bíblia nas mãos e já localizaram essa passagem. João, capítulo 20, versículos de 24 a 31. Eu vou fazer a leitura aqui e vocês acompanham na Bíblia de vocês. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Obviamente, o evangelho aqui está se referindo a uma aparição que Jesus ressuscitado fez ao grupo dos discípulos. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vi nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzi a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe então Jesus: creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse foi o texto que vocês pediram que eu comentasse. E a primeira coisa que a gente deve compreender é um pouco da contextualização do que está acontecendo aqui, né? Como eu fiz referência durante a leitura, Jesus já estava ressuscitado e havia aparecido ao grupo dos discípulos, né? Se manifestado ao grupo dos discípulos numa ocasião em que eles estavam reunidos, mas Tomé não estava com eles. A condição emocional, principalmente, envolve todos os discípulos, mas o evangelista, aqui, ele concentra a sua atenção na pessoa de Tomé. Por isso, eu vou também concentrar minha atenção na pessoa de Tomé.
Tomé, ele havia perdido o seu mestre Jesus, inclusive de uma forma dramática. É muito importante que a gente entenda como que as pessoas se sentem em determinadas situações, né? É muito importante que a gente se coloque no lugar do outro para saber como que ele está vivendo a situação, para entender as suas reações. Às vezes a gente critica logo de cara, né? Como a gente vai ver mais adiante, muitas pessoas criticam muito São Tomé por causa da sua falta de fé. Mas é preciso entender o que a pessoa está vivendo interiormente, né? Ele tinha perdido o seu mestre, o seu senhor, tinha perdido de uma maneira dramática. Todo mundo sabe que quando você tem uma perda, por exemplo, alguém morreu, mas um parente seu morreu, mas era uma pessoa que já estava doente há muito tempo, etc., já tinha idade para isso. Parece que o impacto, embora haja uma perda também, mas parece que o impacto é menor do que quando a coisa se dá dramaticamente, como, por exemplo, um assassinato ou alguma coisa mais chocante, né? Aqui ele estava vivendo aqueles momentos posteriores à perda do mestre, que tinha sido assassinado dramaticamente. E veja, era alguém por quem ele tinha deixado tudo para seguir. Não é tão simples assim. Isso aqui é como se fosse uma coisa, sabe? Quando você pega tudo que você tem e investe numa coisa, investe numa carreira, ou pega todo o seu capital, todo o seu dinheiro e investe num negócio e depois não dá certo, né? Neste caso aqui especificamente, trata-se de uma crise existencial e de uma crise de identidade, porque uma pessoa que deixa tudo para seguir um mestre e depois esse mestre morre, uma pessoa que deixa tudo, quer dizer, deixa casa, deixa parentes, deixa bens, deixa a sua própria vida, deixa de perseguir os seus sonhos, ou seus planos, se é que eles tinham. Sonho é mais uma linguagem de hoje, mas certamente tinha projetos. As pessoas daquela época tinham projetos, né? E segue achando que aquele Messias vai ser o Salvador de Israel, vai ser o Rei de Israel. Tem momentos, inclusive, que os discípulos até disputam cargos entre eles, porque acham que Jesus, chegando ao reinado, né, vai constituí-los ministros desse reino. E, de repente, não se tem mais isso. Perdeu-se o mestre. Há uma crise existencial em Tomé, meus irmãos. E há uma crise de identidade. O que fazer agora? Além de haver profundo sofrimento e decepção. Existe sofrimento e existe sofrimento com decepção. As duas coisas são diferentes e esta segunda é maior do que a primeira. Uma coisa é você sofrer, outra coisa é você sofrer com uma decepção. Gente, não é fácil crer nessas circunstâncias. Então, eu volto a frisar isso. Muitas vezes a gente critica os atos das pessoas sem se colocar no lugar delas, sem entender o que se está passando com cada uma delas. E é evangélico da nossa parte, é inspiração do Espírito Santo quando nós conseguimos fazer isso, né? Tentar assimilar as categorias mentais do outro, o que o outro está pensando, o que o outro está vivendo, antes, obviamente, de julgá-lo. Nessas circunstâncias em que Tomé estava, cada um se coloca no lugar dele. Eu tenho certeza que eu e que você já fraquejamos na fé em situações muito mais brandas do que esta. Porque é difícil crer no meio da dor, no meio da decepção, mesmo crer em Deus é difícil. É difícil acreditar nas pessoas, mas é difícil também acreditar no próprio Deus. Sabe disso quem já passou por situações dramáticas, sobretudo aquelas situações em que você se sente sem saída, as situações em que há uma experiência de impotência. Muitas vezes eu já passei por isso, tenho certeza que alguns de vocês também já passaram por isso, e eu já vi muita gente passar por isso, que é pior de todas, né? Isso acontece tanto quanto é com a gente mesmo, como quando é com outras pessoas que nós amamos, que nós gostaríamos muito de ajudar, mas estamos impotentes, estamos sem saída. É muito difícil crer nessas circunstâncias, porque nestes momentos a primeira coisa que nos assola é a dúvida.
É dúvida. A primeira coisa que vem num momento de dor e de decepção são os porquês. Por isso, eu acho perfeitamente natural, né, essa reação de Tomé, né, nada, em princípio, nada criticável, porque a primeira coisa que nos assola nos momentos críticos é o porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso teve que acontecer? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E olha, aqui para nós, vamos ser honestos, nem sempre aquela clássica explicação que os pregadores gostam de dar, né? Dizendo assim, que nós não devemos perguntar o porquê e sim o para quê, nem sempre ela é convincente, porque nós necessitamos de respostas. É um anseio do ser humano. Né? Quem sofre é quem faz essa experiência. Às vezes tem algumas pessoas, desculpa falar, até sem noção, né? Que chega para nós querendo nos convencer de que nós estamos fazendo essas perguntas por causa de fraqueza de fé, mas não necessariamente por isso, é porque realmente nós necessitamos de perguntas. Até porque, muitas vezes, essas fases críticas da nossa vida, essas fases de sofrimento e de dor, elas vêm acompanhadas de sentimento de culpa, o que é pior ainda. Quando nós estamos vivendo situações críticas, além dos porquês, além das dúvidas que surgem para nós, dúvidas de diversas naturezas, também, às vezes, nos acompanha um sentimento de culpa, aquela clássica pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Ou quando nós avaliamos que fizemos coisas erradas, aí vem o sentimento de culpa: por que eu fiz daquele jeito? Por que eu não agi diferente? Se eu tivesse agido diferente, talvez eu não estivesse nessa situação. Né? Sobretudo, meus irmãos, quando isso diz respeito a um erro essencial, ou seja, algo que pertence à nossa identidade fundamental. Por exemplo, um erro de pai. Porque uma coisa é eu errar, por exemplo, eu estar jogando bola, estar brincando de bola, estar num momento de lazer, de esporte, e eu perdi um gol lá numa decisão do campeonato lá de várzea que a gente fez. Isso aqui é uma coisa, eu vou ficar triste um dia ou outro, mas depois isso vai passar. Eu perdi um pênalti. Isso não diz respeito à minha identidade. Outra coisa, eu errar, por exemplo, na criação do meu filho. Não é? Ou eu errar na minha condição de filho em relação aos meus pais, é cometer um erro grave que diz respeito à minha condição de cristão, é cometer um pecado mortal. Isso daqui traz um sentimento de culpa de algo que realmente diz respeito à nossa identidade, portanto, algo essencial, e isso traz ainda mais sofrimento, ou sentimento de culpa, ou sentimento, às vezes, de injustiça, também é outra coisa que se acrescenta ao nosso sofrimento e que, às vezes, dificulta a nossa fé. O sentimento de injustiça. A que eu me refiro? Eu me refiro àqueles pensamentos interiores que nós enfrentamos também em situações críticas, quando a gente pensa assim: poxa vida, eu sempre fiz o melhor possível, né? Eu sempre tentei fazer o bem, eu sempre me dediquei a fazer o bem, eu só cuidei da minha família, eu só cuidei das minhas coisas, eu procurei ser responsável em tudo, e agora acontece isso comigo, as pessoas agem mal comigo, por que Deus permitiu isso? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Isso acontece, sobretudo, também em situações de perda de pessoas, perda de emprego, perda de funções, né? Perda de ardor, às vezes até na nossa própria condição de evangelizadores. Essa é uma situação muito séria, meus irmãos, que talvez passe despercebida quando nós lemos essa passagem, na maioria das vezes, né? Porque é curioso, às vezes as pessoas se precipitam para julgar, e do mesmo modo que fazem na vida, fazem com a Bíblia, né? Pega os textos bíblicos e se precipitam logo em dizer que Tomé
é um homem sem fé e que a gente não pode viver sem fé, né? Na maioria das vezes eu vejo isso, não sei vocês, mas eu vejo essa crítica, né? E eu acho que ele é um pouco injustiçado, inclusive na igreja toda, eu acho que Tomé é um pouco injustiçado, né? Porque, por exemplo, tem poucas paróquias com o nome de São Tomé, não sei se vocês já observaram, né? São Tomé não é muito bem escolhido para ser padroeiro das coisas. Aqui no Brasil, eu localizei acho que umas 2 ou 3. Tem uma no Rio, outra em Campos em Bom Sucesso no Rio mesmo, outra em Campos do Goytacazes, ali também no estado do Rio. Tem numa cidade chamada São Tomé, mas são poucas, né? A gente não escuta muito falar a festa de São Tomé, devoção a São Tomé, o texto de São Tomé, ejaculatória de São Tomé, quaresma de São Tomé. A gente não encontra, né? Porque eu acho que ele é um pouco injustiçado na própria estrutura de igreja, porque Tomé é apóstolo como outro qualquer, e foi mártir, viu? Foi martirizado do mesmo jeito que os outros apóstolos, né? Aí você me pergunta, mas tudo bem, Ronaldo, está certo, a gente se coloca no lugar dele, né, vê que ele estava realmente passando por uma situação muito difícil. Você está nos mostrando que em situações críticas é muito difícil a gente crer, né? É muito difícil a gente conseguir esperar em Deus, mas precisava daquela exigência toda, né? Porque ele faz uma exigência muito grande, né? Quando os discípulos dizem que viram o Senhor, está aí no versículo 25, Tomé diz assim: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, né? E não introduzir a minha mão no seu lado, olha só, né? Que exigência, que coisa mais, não precisava disso tudo, né? Eu não acreditarei se eu não fizer isso tudo. Precisa dessa exigência toda? Pior que sim, pior que precisa, porque isso não foi, aliás, isso não foi uma requisição só de Tomé. Se você pegar o texto inteiro do Evangelho, você vai descobrir que na aparição anterior, no domingo anterior, quando Jesus apareceu aos outros discípulos, Jesus, ele mesmo percebeu a relutância que os seus seguidores tinha de acreditar que era o Senhor mesmo. E Jesus mesmo tomou a iniciativa de mostrar as mãos e o lado para comprovar que era ele. E fez isso por razões até compreensíveis, porque os discípulos, eles acreditavam em fantasmas. Vocês se lembram daquele episódio que Jesus está caminhando sobre as águas e se aproxima do barco onde estão os discípulos e eles pensam que é um fantasma. Ora, naquela ocasião, Jesus estava vivo. Eles sabiam que Jesus estava vivo. Tinha acabado de estar com Jesus na pregação e ainda acreditavam que era um fantasma. Imagina nessa circunstância agora em que eles sabiam que Jesus estava morto e eles estavam, como o evangelho bem chama a atenção, estavam trancados numa casa. Então, a primeira pergunta é: como foi que alguém entrou aqui? Só pode ser um fantasma que entrou aqui, né? Mas, e aí você pode perguntar: mas Jesus não tinha dito que ia ressuscitar? Eles deveriam saber, já deveriam estar esperando. Meus irmãos, sejamos honestos mais uma vez. Em situações de dor, de sofrimento, de crise, a gente esquece até as pregações. Até as melhores pregações que você já escutou. Até aquelas que mais te alegraram, aquelas que mais te chamaram a atenção, que mais te entusiasmaram e te encheram de ardor, você esquece. Você esquece. Muitas vezes eu já tive que dizer às pessoas para quem eu preguei: vocês estão me ouvindo falar agora, mas na hora da crise vocês vão esquecer tudo o que eu disse. E se não for o Espírito Santo para recordar vocês, né, não vai adiantar nada. Então, não é uma coisa tão simples assim: Jesus tinha dito isso. Claro, Jesus insistia nisso, insistia, inclusive, que ia morrer, que ia apanhar, que ia passar por todo o sofrimento, mas os discípulos, como nós às vezes fazemos, ignoravam essas palavras, preferiam ficar acreditando ou ouvindo coisas talvez mais agradáveis. Por exemplo, a respeito dos milagres que Jesus fazia, ou do seu futuro reino, né? Discutindo entre eles quem era o maior, quem era o melhor.
Era uma coisa muito, muito, muito curiosa, né, que a gente vê acontecendo com os discípulos. Talvez o Tomé, a exigência de Tomé, então veja que o próprio Jesus percebeu a relutância dos discípulos. Os outros discípulos também tiveram dificuldade de acreditar. Talvez Tomé tenha sido mais veemente, mais detalhista, vamos reconhecer, até mais exigente, mas existem pessoas que são assim, existem pessoas que são mais céticas, né? que têm mais dúvidas. E às vezes essas dúvidas, elas são dúvidas sinceras, elas são dúvidas fruto da sua busca por entender, e isso é legítimo, meus irmãos. Nós temos que fazer essa distinção muito clara na nossa vida. Às vezes a gente mesmo fica com peso na consciência, porque está com algumas dúvidas, está duvidando, tem dúvidas de fé, dúvida da igreja, dúvida de Deus. Isso é legítimo. Se isso refletir um desejo de compreensão, né, de busca, de querer entender, é melhor a gente ter dúvidas e enfrentar essas dúvidas e procurar suprimir, elucidar essas dúvidas, do que nós permanecermos com os nossos esquemas caducos e inalterados, que nos passam uma falsa segurança e que nos estacionam na fé, nos deixam parados. A dúvida move o mundo, já dizem os cientistas, né? A dúvida, a necessidade move o mundo, então move também a nossa fé. Às vezes a gente fica até com certa desconfiando, inclusive dos outros, né? Se alguém faz uma pergunta, faz uma colocação que coloca em xeque, por exemplo, a autoridade, alguma verdade da fé, a gente já se arma contra a pessoa. Pelo amor de Deus, Deus não nos fez burros nem ingênuos. Ele nos deu capacidade de questionar as coisas. E muitas vezes, muitos erros que nós já tivemos na igreja, eles não foram evitados por causa desse nosso medo de duvidar das coisas. Eu não falo, obviamente, vocês me entendem, da dúvida fruto da intransigência, da arrogância, do orgulho, esse tipo de dúvida que as pessoas ficam, esses questionamentos, né? Que no fundo, são modos de não se comprometer, são formas de se justificar. Uma pessoa orgulhosa que vai ter sempre uma dúvida para poder não se abrir à graça de Deus. Não estou falando disso, não. Eu estou falando dos que perguntam com honestidade. O Padre Zezinho tem uma canção muito antiga, que eu me lembro até hoje, que ele diz assim: eu sei que da verdade eu não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Olha só o que ele faz, que ele fala: às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Isso é um refrão de uma música que ele chama de algo como um canto para um irmão ateu. Engraçado. Ele reconhece, inclusive, que alguns ateus talvez sejam mais honestos do que alguns cristãos, porque são capazes de se perguntar, de fazer perguntas. Eu acho que é por isso que eu gosto de Tomé, porque ele é muito mais cético, mais exigente, mais detalhista. Ele manifesta esse esforço de busca, de compreensão, de descoberta. Ele tem um espírito de vanguarda. Aliás, eu acho que eu sou o único devoto que Tomé tem, viu? Eu não conheço ninguém, mas nunca me encontrei com a pessoa, porque eu pergunto assim, qual é o seu santo de devoção? Ele diga, São Tomé. Eu nunca encontrei. Eu acho que eu sou o único devoto que ele tem. Mas eu estou muito satisfeito, viu? Não só por isso, pelo exemplo que ele me passa, mas também porque tem uma vantagem muito grande, né? Você ser o único devoto de um santo, é porque ele só tem você para se ocupar, né? Então, toda a intercessão de Tomé, se eu for o único devoto dele, está voltada só para mim, né? Então, às vezes as pessoas elas me perguntam, né? Você não é devoto do Padre Pio, de São Francisco, né? De tantos outros santos assim mais conhecidos, mais famosos e tudo. Aí eu brinco, claro que eu brinco, né? Eu respeito todos esses santos. Eu digo, não, eles já têm devoto demais, estão muito ocupados, né? Eu vou ser devoto de São Tomé, que tem mais vantagem, né? Que quase ninguém
está muito preocupado com a devoção de São Tomé, mas também por causa desse espírito dele. Eu me identifico com esse espírito dele, né? Notem que, e eu acho que Jesus entende bem isso, porque Jesus entende a dúvida e entende de tal modo, entende a dúvida dos discípulos no primeiro momento, e por isso mostra as mãos e o lado, mas entende também a dúvida mais exigente de Tomé. Tanto que no domingo seguinte, quando os discípulos estão novamente reunidos, o Senhor se apresenta de novo. E só esse fato também já deve nos recordar que em situações de sofrimento e de crise, Deus sempre intervém. Pode ser que a gente tenha dificuldade de ver, mas ele sempre intervém. Veja, Jesus se apresenta de novo entre eles e de novo ele mostra as mãos e o lado. E dessa vez ele mostra diretamente a Tomé, àquele que estava relutante. E ainda disse, põe teu dedo aqui, põe a tua mão do meu lado. Qual é o significado desse gesto e desse acréscimo, além desse sentido esclarecedor ao qual eu já me referi? Isso aqui é uma coisa importantíssima. Meus irmãos, às vezes tem umas coisas na Bíblia que pode parecer um detalhe, pode parecer um detalhe que passa despercebido da grande maioria das pessoas que a lê, se não tiver, talvez esse espírito, né, de buscar uma resposta na Sagrada Escritura para a sua vida. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus mostrou as mãos, além disso que eu já falei, né, de dirimir a dúvida que os discípulos estavam? Tem outras razões, outra razão mais profunda. Veja, Jesus faz isso porque para mostrar que ressuscitado, mesmo ressuscitado, ele permanece ferido. Mesmo ressuscitado, ele permanece ferido, para nos mostrar que a vida de fé, ou a vida na fé, não nos isenta das feridas. Veja, Jesus poderia, na sua ressurreição, ter providenciado aí um corpo glorioso de tal forma que todas as suas marcas desaparecessem. Mas ele precisava esclarecer isso para nós, porque tem gente que tem pensamento ingênuo. Ele acha que pelo fato de estar junto de Deus, estar com Deus, está agora numa vida nova de ressurreição, tem encontrado, agora ele está completamente livre das feridas. Não, ele não está completamente livre das feridas. As feridas, elas permanecem, porém, elas não doem mais. E é por isso que Jesus diz, pode colocar o dedo, pode botar o dedo, pode enfiar a mão. Imagina, né? Imagina, quando a gente está com uma ferida, alguma coisa ferida, alguma coisa machucada, a primeira coisa que a gente faz é proteger. Se tiver com uma quantidade de pessoas, um grupo de pessoas, a gente já está ali, né? Pelo amor de Deus, não se aproxime, estou com a ferida doendo, porque a gente sabe que se tocar, magoa. Mas o homem ressuscitado, e aqui nós lembramos São Paulo, se ressuscitastes com Cristo, então agora as tuas feridas, mesmo permanecendo, elas não doem mais, porque a vida nova confere outro sentido às feridas. Eu queria que essa graça vocês conseguissem encontrar. Me desculpe, não é nenhuma presunção da minha parte, mas eu queria que vocês encontrassem do mesmo jeito que eu encontrei. Porque foi a maneira como Deus curou todo o meu interior. Aí sim eu posso comprovar e falar com toda clareza que o Senhor curou todas as minhas feridas, mas não no sentido de fazê-las desaparecer. Elas estão aqui, mas você pode colocar a mão, porque elas não doem mais. Elas não doem mais. Eu queria que todos nós chegássemos a um ponto dessa forma. Inclusive, numa situação em que nós teríamos a condição, e isso é possível pela graça do Espírito Santo, pela graça da ressurreição, a condição
de falar dos acontecimentos nevrálgicos da nossa vida, dos acontecimentos difíceis, dos acontecimentos mais doloridos, falar deles com serenidade, com tranquilidade, tomar atitudes, né? Assumindo compromissos, mesmo naquelas matérias em que nós fomos feridos ou éramos feridos antes de nos encontrar com o Senhor. Isso é possível acontecer. E esta palavra, esse gesto de Jesus quer nos mostrar isso. Se aconteceu com Cristo, acontece também conosco, meus irmãos. Não é um fato casual. E aqui permitam-me dar um testemunho pessoal para poder ilustrar isso que eu estou falando, né? Porque eu não sei se alguns de vocês conhecem alguma coisa da minha vida, de outros momentos que, porventura, já tenha me escutado falar. Mas eu sou o último filho de uma família de 11 filhos, sou o último filho, né? Minha mãe, quando me teve, ela já tinha mais de 40 anos e já fazia 8 anos que não tinha filhos. Nós éramos uma família muito pobre, muito pobre. E eu, além de tudo, além de toda essa pobreza, né, de viver, e ter nascido assim, já como último filho, eu fui trocado no hospital. Me deram deram outro menino para minha mãe e não tiveram nem a caridade de me dar para a mãe do outro. Eu fiquei lá no berçário do hospital durante muito tempo. As pessoas dizem que sair do útero já é uma experiência traumática. Imagine sair do útero e não ir para o aconchego da mãe e ficar como que abandonado, né? Se a psicanálise estiver certa, os meus traumas de juventude, de infância e de juventude começaram todos já aí, né? O equívoco só foi desfeito porque minha irmã trabalhava como auxiliar de enfermagem naquele hospital, né? Aos 2 anos eu caí dentro de uma fogueira. Aos 7 anos um caminhão me atropelou, né? Eu sou ruim morredor, viu? Não é fácil de me matarem, não. Eu tive muitas situações, mas você imagina ter que viver tudo isso em situação de pobreza e de dificuldade. E para o azar maior, eu ainda nasci feio, né? Porque se eu tivesse nascido pelo menos uma coisinha bonitinha, ainda pelo menos me ajudava, né? Para vocês terem uma ideia, na minha rua tinha menino feio, menino horrível, menino horripilante e tinha eu, né? Eu era o mais feio de todos. Se eu fosse 2, eu era o mais feio. Eu era o mais feio, né? Mas também tudo que eu tinha de feiura, eu tinha de inteligência. Isso aí eu tenho que reconhecer, né? Tudo que eu tinha de feiura, eu tinha de inteligência. Então, se você me conhecesse quando eu era pequeno, se você me visse, você diria, esse menino é um gênio, né? Porque o que eu tinha de feiura, eu tinha de inteligência. E aí, quando eu me converti, quando eu fiz minha experiência com Deus, eu esperava a cura, né? Porque na renovação carismática sempre se diz isso, né? Que Deus cura tudo, cura todas as feridas, etc. E eu esperava muito a cura, né? Esperava a cura da feiura. Mas eu fui desanimando, sabe? Fui desanimando porque eu escutava muita gente testemunhando cura de tudo, até de câncer, de paralisia, de uma série de feiura, ninguém testemunhava. Eu era feio e fiquei bonito. Aí eu fui me desanimando daquele negócio. Eu digo, eu acho que não vai dar certo não, né? E para mim a maior doença que tinha era a feiura, porque não dava nem para faltar aula por causa de feiura, né? Por causa de qualquer outra doença dava. Você dizia, mãe, eu estou doente, hoje estou com febre. Aí pegava um atestado, não ia para a aula. Mas imagina, minha mãe chamando para ir para a escola, aí eu dizendo assim, mãe, eu não vou para a aula não porque eu sou feio. A primeira coisa que a mãe dizia é, vai não, bonitinho. Aí mandava eu levantar, né? E não dava nem para pedir atestado de feiura, né? Chegar no médico e pedir um atestado para poder não ir para a aula, né? Então, assim, e eu reclamava disso, porque eu sempre fui assim, né? Como Tomé, querendo as respostas, né? Mas peraí, como é que eu vou me livrar desse trauma de infância? Jesus não cura tudo? Aí alguém me disse que isso só ia se resolver quando Jesus voltar. Aí eu fiquei com a esperança, né? De, então, volte logo, Jesus, né? Mas depois alguém me disse que o corpo ressuscita. Eu digo, pronto, agora eu estou lascado. Se o corpo vai ressuscitar, né? Eu esperando que acabar com a feiura, mas o corpo vai ressuscitar,
Não dá para ser outro corpo, não, Jesus, para poder ver se acaba, né? Aí alguém disse assim, não, mas é um corpo glorioso, Ronaldo. Eu disse, haja glória para me deixar bonito. A feiura aqui é grande, né? Mas veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você começa a fazer o processo de crescimento e de verdadeira vida nova e de ressurreição, aí não dói mais. Você começa a conviver com as coisas que mais lhe perturbam, de maneira que não dói mais. É um prenúncio dessa ressurreição de vida. Inclusive, eu aprendi inclusive, umas táticas para conviver com a feiura. Se você, desculpa falar, mas se tem alguém feio aí, vai aprendendo aí comigo, né? Porque, por exemplo, eu passei a andar com gente mais feia do que eu, claro, né? Era uma tática, porque eu já era feio. Se fosse andar com gente bonita, minha feiura era realçada. Eu tinha que andar com gente mais feia do que eu, que era para poder diminuir o negócio, né? Procurei namorar com umas moças mais bonitas, né? Quando eu fui namorar com a Alessandra, com quem eu sou casado hoje, eu disse, você não quer namorar comigo? Ela disse, não. Eu disse, por quê? Porque você é feio. Eu disse, sim, minha filha, mas olha, a mulher, ela quando vai ficando mais velha, ela tende a ficar mais feia. E o homem, quando vai ficando mais velho, vai ficando mais bonito. Então, quando chegar lá na frente, nós iguala, né? Então, foi assim que eu fui convencendo. E posso tocar nessas coisas hoje. Pode colocar. Pode falar das minhas orelhas grandes, pode falar da minha boca grande. Eu mesmo brinco com a coisa. Por quê? Porque não dói mais. A minha insegurança, que são coisas da minha juventude, a insegurança, a timidez. Ainda hoje eu sou uma pessoa absolutamente tímida. Aliás, essa pandemia, ela até me ajudou, né? Porque agora a gente anda de máscara, né? E o pessoal me acha antipático. Eu estou para mandar fazer uma máscara com um sorriso bem grande, porque aí eu posso até, né, falar até umas grosserias, mas com um sorriso, né, no rosto. A minha timidez, essa insegurança de lidar com as pessoas, ela não dói mais, porque eu penso diferente, a mentalidade é diferente, a mentalidade de um homem ressuscitado, um homem na vida nova, ele pensa diferente. Por exemplo, quando ele vai falar uma opinião, é engraçado, tem gente que tem medo até de manifestar a própria opinião, né? Tem uma insegurança tão grande que é a insegurança de ser criticada. E às vezes, quando diz uma coisa que recebe uma aprovação, parece que passa o dia todo curtindo o sucesso, que é outra bobagem, né? Curtindo a vitória, relatando, querendo falar, tudo bobagem, porque eu penso diferente. O homem ressuscitado pensa diferente. Quando ele vai dar uma opinião ou falar alguma coisa, ele pensa, eu tenho algo a oferecer, ainda que seja a minha fraqueza. E notem, não é fato isolado que eu tenha feito na minha vida um compromisso de viver como pobre. Eu fiz um compromisso de viver como pobre. Eu tinha muitos potenciais na vida, tive muitas oportunidades, mas escolhi consagrar a minha vida e viver como pobre. E a pobreza era uma das coisas que mais doía em mim. Quando eu era mais jovem, uma das coisas que mais me envergonhava era a pobreza. Não pelo fato de querer ter status, essas coisas, mas de não ter, às vezes, o básico, né? De passar necessidades. Sabe aquela coisa de você querer comer alguma coisa e não ter? Então, eu pensava assim, né? Um dia eu vou trabalhar, eu vou para nunca faltar nada na minha casa, essas coisas que vão tomando conta do homem velho, né? Eu conheço uma pessoa que o pai dele não deixava ele comer ovo, só deixava ele comer um ovo por semana. Quando ele completou 18 anos, ele comprou 24 ovos e comeu tudo de uma vez, né? Então, minha vontade era essa, né? Um dia pegar a abundância de tudo, esse negócio todo. Deus foi me conduzindo para a vida nova, a vida de ressurreição, e de todo o coração, com toda a liberdade, eu fiz um voto de pobreza e vivo na pobreza, porque a pobreza, ela não dói mais. Ela não dói mais, né?
Claro que não estamos falando aqui da miséria que tira a dignidade da pessoa, mas da pobreza evangélica. Então, não é fato isolado que Jesus tenha mostrado isso. Isso aqui é uma lição profundíssima para nós. E se nós entendermos isso, nós vamos longe. Vamos longe, inclusive, como cristãos. Irmãos, existe uma escolha que nós temos que fazer. Ou nós resistimos ao sofrimento, ficamos com essas nossas dúvidas e todas, né? Ou nós aceitamos o sofrimento. Aceitar aqui não como um masoquista. Eu não estou dizendo que a gente vai aceitar sofrimento porque a gente gosta de sofrimento. Ninguém gosta de sofrimento. Uma vez eu encontrei uma mulher que ela dizia para mim, eu gosto demais de sofrer. Eu acho que ela estava querendo se amostrar. Porque quem gosta de sofrer, não sei, é um masoquista, é um doente, né? Mas como uma pessoa que ama, porque o amor é a única coisa que é capaz de hospedar a dor, hospedar mesmo, acolher. Vamos imaginar a sua casa, a sua família. Vamos personificar aqui a dor e o sofrimento. Vamos dizer que você foi visitado pela dor. Quando a dor entra na sua casa, os outros personagens saem tudo. A alegria sai, a esperança sai. Até a fé, às vezes, sai. Mas o amor fica ali. O amor é o único que é capaz de ficar. Né? Quando a dor visita uma pessoa que você gosta, uma pessoa com quem você se dá bem, uma pessoa amada, uma pessoa por quem você deu a vida, né? A alegria vai embora, né? A esperança, a festa, tudo isso vai embora, mas o amor é capaz de permanecer. Ele é capaz de hospedar a dor, e não só hospedar a dor, mas aprender com a dor. Em toda a minha vida, um dos maiores professores da minha vida foi o sofrimento, porque é preciso aceitar como uma providência divina, não no sentido masoquista que eu estou dizendo, mas como uma providência divina que nos quer fazer dar um passo a mais. E se de um lado o sofrimento foi uma das coisas que mais me ensinaram, eu também já tive a graça e a oportunidade de evangelizar muita gente por meio do meu sofrimento, que é uma coisa curiosa. Como assim? Como assim evangelizar pelo seu sofrimento? Porque as pessoas viam a minha dor. Elas viam as minhas dúvidas. Elas viam a minha falta de fé. Elas viam a minha fraqueza. E eu nunca as escondi, a não ser por discrição. E isso fez crescer a fé delas. Porque elas não viram em mim uma pessoa inabalável. Alguém que apresenta-se sempre com uma postura triunfalista, como se fosse uma criatura especial em relação às outras. Não, elas viram em mim alguém igual a elas, tão fraco quanto elas, mas alguém capaz de transcender as suas dores, pela fé e pela caridade. Neste momento, meus irmãos, a fé se torna missionária. Neste momento, a fé se torna missionária. Não é só uma questão de crer, mas também de demonstrar a fé. Porque nós cristãos somos chamados a isso. Não é só ter fé, mas demonstrar para o mundo a fé. Como Jesus fez. E esta fé provada no sofrimento e na dor, ela é uma fé avançada, ela é uma fé maior do que a primeira. Nós tantas vezes não pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé. Pois bem, Ele age e aumenta a nossa fé. Ou realizando milagres em nossa vida, sinais, para também nos testemunhar e nos animar, mas também providenciando caminhos de amadurecimento. E a fé, ela é maior em situações adversas. Porque quando nós estamos animados, alegres, contentes, é esta animação que se sobressai, não a nossa fé. As pessoas veem antes a nossa alegria. Por exemplo, quando alguém diz de nós, e não há problema nenhum nisso, né? Diz, poxa, como fulano é alegre, como é sorridente, é o que está se sobressaindo.
mas numa situação de crescimento e amadurecimento, numa situação de sofrimento e tribulação, o que sobressai é a fé, é a firmeza da pessoa. Na tribulação, a fé se torna operante. Ela é, portanto, realçada. E isso é providencial, meus irmãos. Não fujamos da providência divina. Saibamos ler os sinais, o modo como ele age em nós. E isso nos leva ao crescimento. Isso é providencial. É Deus nos dando um alimento mais sólido. Ou você acha que Deus vai te tratar sempre como uma criança? Ora, você não faz isso com seu filho, eu tenho certeza. Na medida que seu filho vai crescendo, você vai tratando como adulto. Por que a gente acha que Deus vai fazer isso conosco? E Tomé era apóstolo, era um apóstolo, e Jesus sabia disso. Por isso Jesus veio em auxílio de sua fraqueza, considerou a sua fragilidade, mas também não ficou enchendo ele de mimos. Pode prestar atenção. Quando Jesus diz assim: põe aqui tua mão. Coloca a mão, coloca o dedo no lugar. Ou seja, faz o que tu queres, para que você tenha a certeza que sou eu. Logo em seguida, Jesus acrescenta: mas não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo. Então, responde à fraqueza de Tomé, mas também o exorta, ensinando a ele. É como nessa frase aqui, quando Jesus diz não sejas incrédulo, é como se Jesus estivesse dizendo: dava para manter a fé, mesmo na circunstância que você está vivendo. Dá para manter, não sejas incrédulo. Dá para segurar, dá para esperar, dá para aguentar, dá para sofrer as demoras de Deus. Jesus estava dizendo a Tomé: sofra as suas dúvidas, mas sofra com dignidade. Sofra sem desqualificar tudo que você já ouviu ou já viveu, como se só tivesse restado a decepção, porque é assim que muitas pessoas agem. Quando estão diante de uma situação difícil, de sofrimento, parece que o que sobrou de sua relação com Deus foi a decepção. Era um pouco isso também que estava acontecendo com Tomé. E Jesus estava dizendo a ele: meu filho, dá para aguentar, dá para sobreviver. Aguenta. E mesmo nas tuas dúvidas, vive-as com dignidade, sem, volto a dizer, vou insistir de novo, sem desqualificar tudo que você já ouviu e viveu, como se só tivesse restado a decepção, porque não, isso é uma mentira. Tá aí, isso aí é um embuste de Satanás. É quando a gente tem uma caminhada longa com Deus, quando a gente inicia uma caminhada bonita com o Senhor. Aí, quando a gente vive uma decepção, parece que de tudo que nós vivemos só sobrou a decepção. Tem gente, inclusive, que se decepciona com Deus. Eu até entendo. Até entendo. O que eu não, tem uma coisa que eu não entendo, são os pregadores que ficam mandando as pessoas perdoarem Deus. Eu acho isso uma heresia. Eu entendo o que ele está querendo dizer. Mas perdão é uma coisa que a gente dá a quem pecou. Então, se eu estiver dando perdão a Deus, estou dizendo que Deus pecou. Parece que ficou só a decepção. Parece que aquelas coisas que... Aqui parece que tudo aquilo que Tomé tinha visto, os milagres, os ensinamentos, tudo foi esquecido e ficou só a dor. Não. Jesus está ensinando a ele. Jesus está ensinando, né? Nós precisamos crer, mesmo na dúvida. Duvidar com dignidade. Acreditar que Jesus está ali, está operando na nossa vida. Pode estar até operando sem a gente sentir, sem a gente ver. Ou então operando no meio da dor, né? Como vocês já escutaram aquela piada do rapaz que vai passando na frente da igreja,
A igreja protestante, aquela igreja em que é bem pentecostal, o pessoal dá um monte de grito, né? Gritando, e aleluia, etc e tal. Aí disse que ia passando um bêbado na frente, o bêbado disse assim, o que é que está acontecendo aí? Aí o irmão, bem empolgado, disse assim, meu irmão, é Jesus que está operando. Aí o bêbado disse, então ele está operando sem anestesia. Pode ser que Jesus esteja operando na sua vida até sem anestesia, por isso que está doendo, mas ele continua operando. Ele continua agindo. Jesus disse a Tomé, espere, aprenda. Dá para crer, dá para continuar crendo, mesmo nessas circunstâncias. E você não perde por esperar, se você aguardar a minha intervenção. Interessante, né? A gente acredita em coisa muito mais arriscada do que em Deus. A gente acredita em coisas muito menos credíveis, digamos assim. Por exemplo, você pega um avião e você acredita que aquela coisa não está em condição de não cair. Você não entende de nada de avião, não entende nada de aerodinâmica, mas confia na ciência e nos pilotos. A gente acredita em caderneta de poupança, a gente bota o dinheiro na caderneta de poupança, acreditando que depois, quando a gente precisar, vai estar lá. Se não aparecer um plano aí do governo, né? A gente acredita no emprego, na estabilidade do emprego. A gente espera por políticos, espera por pessoas que não se importam conosco. Tem gente que espera por pessoas que não se importam conosco. Espera pelo marido, pelo namorado, pelo noivo, pelo amigo. Às vezes que a pessoa não está mais nem aí para você. Mas não esperamos por Deus. Por que não sofremos as demoras de Deus que é para o nosso bem? Há que se aproveitar essas oportunidades para crescer, meus irmãos. E a coisa é tão assim, já estou concluindo, viu? A coisa é tão assim que a fé de Tomé, se você prestar atenção no texto, ela torna-se maior do que o que era. E eu ousaria dizer, maior do que a fé dos outros discípulos, dos outros apóstolos. Porque comparem as duas afirmações. A afirmação dos discípulos, nós vimos o Senhor. A afirmação de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Veja, uma fé maior. Uma fé maior porque uma fé pessoal, inclusive, experimentada, tocada, vivida, mas uma fé maior também porque reconhece, além do senhorio de Jesus, reconhece a divindade de Jesus. Ele não é só o Senhor, ele é Deus. Notem, Jesus fez crescer, aproveitou aquela oportunidade de dúvida para fazer Tomé crescer. E mesmo assim, mesmo agora diante dessa profissão de fé que a igreja ainda hoje considera uma das mais belas, né, que saiu da boca de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Quando Jesus escuta isso, e Jesus escuta, parece que o Evangelho mostra que Tomé disse isso imediatamente, a gente fica até na dúvida se ele realmente meteu o dedo ou não meteu a mão, porque a resposta é imediata, meu Senhor e meu Deus. Na hora em que Jesus viu isso, viu que ele fez uma profissão de fé até superior à profissão de fé dos outros apóstolos. Mesmo assim, Jesus não olha para ele e diz, parabéns. Parabéns. A tua fé agora é maior do que a dos outros. Diz, porque viste e creste. Viram e creram. O que Jesus disse na prática? Jesus disse, tem gente com mais fé do que você. Tem gente que vai crer mais do que você. Em outras palavras, precisas continuar crescendo. Não importa onde chegou a sua fé, Deus haverá de providenciar caminhos e mais caminhos para você continuar crescendo. Então, meus irmãos, que essas constatações a respeito da vida de Tomé, a respeito desse texto bíblico tão bem inspirado, não poderia talvez
ter sido outro para este dia, tão bem inspirado pela oração que vocês fizeram para esta noite, que ele nos ensina, até por uma razão em especial que surge aqui. É claro que qualquer personagem bíblico, ele nos é inspirador. Todos os personagens bíblicos que nós meditamos, eles têm uma lição para nós. Mas Tomé tem um detalhe que nos aproxima mais ainda dele. É o fato dele ser chamado Dídimo. Dídimo, que significa gêmeo, até dídido, né? Dois, né? Dois, Dídimo. Tomé é chamado gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo? Nós não sabemos. O fato é que não aparece esse irmão gêmeo no Evangelho. Talvez porque o Evangelho, com esta terminologia, com esse qualificativo, só queira dizer que ele é igual a nós. Que nós somos iguaizinhos a ele. Que ele é o nosso irmão gêmeo. E, portanto, também nós podemos duvidar, mas não podemos ficar parados na nossa dor, e sim crescer e sofrer com dignidade, acreditando no Senhor. Tocar nas suas feridas e fazer com que a vida do ressuscitado se transforme também na nossa vida. E sermos, pelo nosso amor, capazes de hospedar a dor e dar passos na fé para tornar a nossa fé evangelizadora. Concluo com uma história, permitam-me, porque eu me lembrei disso recentemente. Minha filha tem hoje 21 anos, vai completar 22 anos esse ano. Mas quando ela era pequenininha, ali uns em torno de 6, 7 anos, eu estava numa viagem com ela e o meu filho mais velho, e nós fomos visitar uma amiga em São Paulo capital. No retorno desta visita, às 6 horas da tarde, mais ou menos, vocês podem imaginar o que é São Paulo às 6 horas da tarde, a capital, né? Retorno, aqueles ônibus lotadíssimos, né? Eu entrei num ônibus, naqueles sardinha, né? Aquele negócio, lata de sardinha mesmo, difícil. Já vinha cansado, irritado, em pé, uma viagem longa, né? Uma irritação, preocupado com eles porque eram crianças. De repente, a minha filha baixinha, né, puxou a perna da minha calça, assim, e disse: papai, olhe como o sol está lindo. E eu fiquei pensando, tinha que ser uma criança mesmo, alguém com uma pureza de fé, que a gente poderia dizer, né? Uma pureza de fé, para enxergar o sol se pondo numa circunstância daquela. Às vezes a nossa vida é assim. A gente está tão envolto nas dificuldades que não percebe a luz de Deus sendo projetada sobre a nossa vida. Mas eu tenho certeza que depois desta palavra de hoje, né, muitas luzes poderão realmente se abrir para vocês, para que vocês aprendam, nós aprendamos juntos a seguir o nosso Senhor dentro do seu ritmo. Eu me lembrei, inclusive, de uma música e gostaria de concluir este ensino cantando esta canção e rezando ainda com vocês aí esses 10 minutinhos. Feche um pouco seus olhos também, coloque-se diante do Senhor neste momento, diante de Deus. Eu sei que nós já fizemos isso no começo desta oração, deste grupo, tantas pessoas que nos dirigiram, nós agradecemos a cada um de vocês. Eu mesmo também aqui aproveitei, rezei, eu, Diego, estamos aqui no estúdio. Obrigado pela oração de vocês que alcançou a gente aqui neste lugar. Mas depois da palavra anunciada, nossa vida
ela se abre mais, nosso espírito se abre mais, nosso interior aprende. E é claro, não é só uma compreensão intelectiva, é preciso que o Espírito de Deus também banhe, derrame a sua água da vida e nos ensine a viver, a ser homens, mulheres cristãos, autênticos, verdadeiros, esperançosos, cheios de fé, que enxerga Deus na adversidade. Essa música é uma música muito antiga. Se o teu coração se cansou de acreditar no motivo que alimenta sua vida, se no seu olhar se alojou a solidão, erga os olhos, busque a Deus na oração. Já é tempo de ver o sol, de esquecer a noite escura, de voltar ao primeiro amor, deixar se envolver pelo abraço de Deus, ouvir tua voz, Ele te chama e lhe diz que é tempo de voltar. Pelo abraço de Deus, ouvi tua voz, Ele te chama e lhe diz que é tempo de voltar. Senhor, eu rezo nesse momento pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que padecem de dúvidas. Eu rezo, Senhor, e se não forem estes que aqui estão presentes, são pessoas que eles conhecem, que eles acompanham. Eu rezo, Senhor, porque a tua providência age nas nossas vidas. Eu rezo, Senhor, porque sei que tu mostras luzes no meio das trevas, no meio da dor, no meio do sofrimento. Que aprendamos hoje com esta figura, com este personagem, e que sejamos formados por vós. Se você ora no Espírito ainda por um instante. Dá-nos segurança, Senhor. Segurança, a rocha que tu és. A rocha que tu és. Quando vocês rezavam por este grupo de oração, vinha uma imagem de uma flor, uma única flor na rocha. Essa flor é aquilo que é plantado na rocha. Como uma casa que é construída sobre a rocha. É a fé perseverante, intensa, segura. O Senhor, nesta noite, transmite para cada um de nós segurança. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, segura, fica comigo. Está tudo sob controle, está tranquilo, eu prometo. A
até mesmo aqueles que estão mais enfraquecidos com as dificuldades. Acredita neste momento. Se você tentou, mas não conseguiu achar, se perdeu, ficou sozinho no caminho. Erga o seu olhar, vale a pena acreditar. Deus está eternamente a te esperar. Já é tempo de ver o sol, de esquecer a noite escura, de voltar ao primeiro amor, deixar-se envolver pelo abraço de Deus, ouvir tua voz. Ele te chama e lhe diz que é tempo de voltar. E lhe diz que é tempo de amar. E lhe diz que é tempo de crer mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.